Oi, eu sou a Nina e esse é mais um vlog. Bom, tem gato comendo ao fundo, talvez vocês escutem asmr de gato comendo. Mas vamos começar esse vlog de dezembro, talvez ele pegue o início de janeiro. Hoje é dia 26, né, de dezembro. E vai ser um vlog um pouco diferente porque eu estou de férias. Já faz mais de uma semana que eu tô de férias e só agora que estou aparecendo por aqui pra gravar esse vlog. Mas já vou trazer todo o contexto. E são umas férias em que eu não tenho grandes coisas externas planejadas. Na verdade, ali pra virada do ano eu vou viajar pra uma praia aqui perto, mas aí vão ser só ali os 3 dias mesmo. E todo o restante estou em casa fazendo minhas coisinhas. E vou mostrar um pouquinho disso pra vocês. Começaram a serrar alguma coisa na rua, mas vocês sabem, né, vlog... Não vou colocar microfone, coisas assim, então relevem. Se ficar muito alto, Se ficar muito alto, eu pauso. Mas pra começar esse vlog, já vou começar fazendo um alinhamento que vai trazer algumas reflexões aqui. Eu tenho um problema com produtividade, e eu já sei disso, já tratei disso em terapia, enfim. É um problema constante. E esse problema é com produtividade demais, né? Eu brinco que eu sou uma anti-procrastinadora. Eu não consigo entender, não passa pela minha cabeça como é que as pessoas procrastinam as coisas, porque o meu problema está no sentido contrário. Se tem algo a ser feito, eu não consigo relaxar e descansar enquanto não estou fazendo. E isso atrapalha a minha vida de inúmeras formas, né? E enfim, melhorei já muito nesse aspecto. Mas a grande questão é que isso acaba impactando, inclusive, no meu lazer e no meu descanso. Então, eu tenho dificuldade de ficar sem fazer nada, e assim que eu tenho um tempinho livre, eu já começo a listar as coisas que eu poderia estar fazendo. E tá tudo bem, eu realmente poderia estar fazendo, mas existe uma diferença entre eu poder e eu colocar essas coisas numa lista de tarefas a serem executadas. E essa é uma grande questão, né? Então, quando eu soube ali que eu teria essas férias, né, que vão ser aí 17, 18 dias, é bastante tempo, sem ter viagem programada, né, a não ser esses poucos dias, imediatamente eu comecei a pensar em um monte de coisa pra fazer. Vou gravar um monte de vídeo pro canal, dá pra gravar um monte de vlog, porque eu vou assistir todas as séries, todos os filmes que estão na minha lista que eu não assisti, ler um monte de livro, várias coisas que eu iria fazer. E o fato é que o final do ano me destruiu. Foi muito pesado. No trabalho mesmo, eu tava muito cansada e eu tive muita coisa acumulada ali para as últimas semanas. Então, muitas viagens seguidas, várias semanas seguidas. Sair da rotina é uma das coisas que me desgasta mais. Eu já tava cansada de um ano inteiro em que eu não tirei férias esse ano, né? Ali eu tive a viagem para Buenos Aires, mas foram 2 dias apenas que eu peguei de folga. E muita entrega, e assim, foi muito punk meu ano, assim, muito. Não vou ficar na vibe da reclamação, porque conquistei muita coisa, tenho muito orgulho dos resultados do meu trabalho desse ano, mas foi muito difícil, assim, muito pesado mesmo. Então, não tenho diagnóstico, mas eu ousaria dizer que meu corpo estava me avisando que se eu forçasse mais um pouquinho, eu ia colapsar, assim, né? Piripaque, burnout, chamem como quiserem, eu tava muito esgotada. Então, foi um sinal, não vou dizer que foi bom de forma alguma, e não quero que isso volte a acontecer nunca, mas foi um alerta importante pra mim de que eu precisava descansar e respeitar, fazer o que meu corpo e minha cabeça, enfim, meu trabalho não é um trabalho braçal, né, mas é um trabalho que exige muito de energia mesmo, intelectualmente, enfim. Então, o resumo é que eu estou mais uma semana já de férias, fazendo o que me dá vontade de fazer no dia. E isso tá sendo muito bom e é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer e eu espero conseguir manter isso dessa maneira ao longo do ano, né, nos finais de semana, feriados, enfim, porque me traz um nível de descanso muito necessário, assim, eu tô aprendendo a desapegar de algumas coisas, como organização de casa, coisas assim de rotina, para priorizar o meu descanso. Para vocês terem ideia, acho que foi ali no segundo dia de férias, quando chegou meio-dia, eu já tinha tirado 2 cochilos, eu já tinha acordado, ido pra academia, voltado, tomado café, cochilado,
acordado, assistido alguma coisa e cochilado de novo. Mas enfim, acho que estou trazendo isso aqui por 2 motivos. Primeiro, para trazer essa reflexão, porque esse vídeo vai falar um pouco também das metas, assim, e é uma das minhas principais, né, a minha prioridade para o ano que vem é não passar por isso de novo, por esse nível de esgotamento e de sinais que o meu corpo teve que me dar nesse ano. Mas também para alinhar as expectativas de que eu não sei o que eu vou fazer nesse vlog. Pode ser que tenha dias em que eu não faça nada e que eu não grave aqui, então não sei quantos dias eu vou gravar, mas vou gravando o que acontecer. Eu tenho uma listinha de coisas que eu posso fazer se eu estiver entediada. E eu, inclusive, coloquei esse título, porque nem coloquei como checklist, que é para não passar a impressão de que são coisas que precisam ser feitas. Mas eu anotei ali algumas séries, filmes e outras coisas que eu queria fazer e que, em algum momento que eu esteja entediada, eu posso consultar essa lista para ver as opções. Então tem coisas ali que eu já comecei e já desisti, tem coisas que eu já comecei a ver, né, enfim. Então o que temos planejado para hoje que pode ou não mudar, venho atualizando vocês. Eu quero fazer as metas e aí vir falar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas eu já fui, né, elencando algumas coisas, não só metas, né, porque metas são coisas mais palpáveis, mas resoluções pro ano que vem. Eu já fui anotando algumas coisas nesses últimos dias, né, refletindo, para também não ser algo que eu vou fazer na hora, mas quero passar certinho ali pro planner, pro papel, aí eu venho mostrar pra vocês. Quero jogar The Sims. Eu já tinha, mas ele não estava instalado no notebook, instalei ontem, então vamos ver se vai dar certo. Esse meu notebook, ele tá assim, caindo aos pedaços, ele tá muito, muito, muito lento. Meu gato tá arranhando a cama, então vocês ignorem. Vamos ver se vai dar certo, mas deu certo abrir ali mas deu certo instalar, enfim, então vamos ver se eu jogo um pouquinho. E eu tenho tatuagem, vou fazer tatuagem hoje, então também venho mostrar aqui pra vocês. A tatuagem é um fato, as outras coisas são coisas que eu quero fazer. Vamos ver se eu vou, se vai dar vontade, enfim, se vai dar certo. Então era isso, já papiei um monte aqui, vou começar a fazer minhas coisas e mostro um pouquinho pra vocês. Oi, gente, bom dia. Na verdade, boa tarde. Hoje já é sexta-feira à tarde, acho que são umas 2h30 agora.
Ontem não apareci mais por aqui, né? Fui fazer a tatuagem, depois a gente já saiu jantar. Deixei, acho que alguns takes aqui. As tatuagens, né, foram duas. Uma já está aqui, tá no plastiquinho ainda. Ela tava com adesivo, mas eu sou muito, aparentemente, né? Limpei a casa hoje de manhã, então exercitei mais do que deveria e já caiu. Tem uma outra aqui também que ainda está com o adesivinho, mas também já tá querendo cair. Enfim, também deixo aqui imagens se vocês tiverem curiosidade. E hoje de manhã eu limpei a casa, então eu fui pra academia, fiz bem mais moderado o exercício por conta das tatuagens, né? Então treinei perna, que as duas tatuagens são aqui, e fiz mais moderado do que seria o normal. Mas cheguei em casa e limpei a casa, né? A gente tem ajuda aqui em casa há muitos anos. Acho que ela tá com a gente desde... Ela já trabalhava, né, com meu namorado antes de eu namorar com ele, então há no mínimo 7 anos com a gente. E ela tá em férias, então estamos, né, nesse período de férias sem ajuda. E aí aproveitei pra já arrumar algumas coisas a mais, separar algumas coisas pra doar, então acabou virando quase um faxinão. Aqui temos uma caixa porque chegaram meus cabides novos, então o armário também vai ver uma faxina aí nos próximos dias. Mas enfim, não é sobre isso que vim falar aqui. Tô aqui com o meu cafezinho, daqui a pouco eu vou fazer as unhas. Ontem eu não li absolutamente nada, mas eu deixei aqui alguns trechos de que eu fiz as minhas metas, né? No caso, escrevi elas. Então é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês antes de sair. Oi, gente, voltando aqui, um pouco diferente. Fiz as unhas. Ficou muito longo e muito confusa a parte da explicação ali das metas antes de ir. Eu também tava com um pouco de pressa. Então agora voltei e vou explicar novamente para vocês. Vamos lá. Primeiro, só um breve resumo sobre planejamento, que não é o objetivo final, mas vou utilizar para 2025, né? O planner da Todavia. Eu já usei em 2023 e em 2024 eu tava usando esse aqui da Cícero. Pra mim, o que é o mais importante? Que ele tenha essas duas partes, né? Que o planner tenha os dias da semana aqui, semanal, né? Eu me organizo semanal. E uma página em branco. Por quê? Porque muitas coisas, né? Eu não me organizo na agenda física com horários e coisas assim, né? Eu trabalho home office, minhas reuniões são online, então na agenda online, né, do Teams eu tenho todos os meus horários. Então eu gosto de ter assim, porque aqui eu consigo organizar todas as coisas principais que eu tenho que fazer na semana, e aqui eu vou organizando e dividindo de acordo com o que vai sobrando de tempo nos dias. Eu faço tanto as coisas profissionais quanto pessoais no mesmo, então geralmente eu escrevo de uma cor o que é profissional, né, o que é do trabalho, e outra cor o que é pessoal, coisas caindo, porque realmente uso bastante. E me organizo muito bem dessa forma. Obviamente que não tem absolutamente tudo que eu faço aqui, né? Eu uso o Monday, enfim, você pode usar uma outra ferramenta para ter o detalhamento, mas aqui eu vou colocando os tópicos principais das principais entregas. Então isso tudo só para explicar, né, o planner. E eu voltei pro da Todavia. Ano passado eu não comprei o da Todavia, sendo bem sincera, porque eu não tinha gostado tanto da capa, assim, mas o desse ano eu achei bem bonito. Esse da Cícero é bem bom também, a folha é mais grossa do que o da Todavia, mas como eu realmente uso bastante, começou a soltar, ele ficou um pouco caindo aos pedaços, assim, e eu achei o da Todavia bem bonito, então ele tá sem o plástico, mas eu gosto do plástico também pra viajar. Tem ilustrações belíssimas e ele funciona nesse mesmo formato que eu comentei, que é o que eu gosto, né? Então aqui a gente tem os dias da semana e aqui a folha em branco, onde eu consigo organizar melhor. Nessa folha em branco eu também faço um detalhamento de metas por semana. Então, entrando no assunto de metas, por isso que eu quis mostrar aqui o planejamento, né? Vamos lá. Ano passado eu fiz as metas seguindo o mais padrão tradicional, que é metas que sejam alcançáveis, específicas, mensuráveis, etc. E eu acho que é bom ter metas assim, especialmente para coisas que são facilmente mensuráveis. Então eu tenho metas assim, por exemplo, financeira, né, de objetivos financeiros, ou de exercício. Tenho X dias por ano que eu gostaria de fazer exercício, e essas metas eu controlo por aqui, que é o que eu vou mostrar.
Mas eu também esse ano fiz algumas metas que são um pouco diferentes, né? Então, vamos por partes. Essas que são mensuráveis e que eu meço, né? Uma coisa muito legal que tem no planner da Todavia e que não tem no da Cícero, que no da Cícero eu improvisei, é essa parte aqui de hábitos. Então, eu uso isso aqui, né? Você escreve aqui, eu vou escrever, por exemplo, exercício, e eu vou saber mês a mês, né? Vou riscando os dias que eu faço. Isso ajuda muito, é a forma como eu vou controlar o exercício ou as coisas mensuráveis, né? Que eu vou usar de exemplo exercício, por mês. Isso é muito importante, né, gente? Porque não adianta você colocar lá, eu quero fazer 300 dias de exercício no ano e não segmentar isso, não detalhar isso em metas menores. Então, todas essas metas que, né, são mensuráveis, eu gosto de detalhar em quais ações e o que eu preciso fazer mês a mês, semana a semana para isso. E semana a semana, eu fiz aqui um exemplo, porque antes tinha ficado muito confuso que eu tava só falando, de como eu organizo semana a semana. Então, ali eu vou organizando nos meses, mas eu tenho semanas em que eu tô totalmente na minha rotina e que eu vou conseguir fazer o padrão de exercício, por exemplo. E tem outras semanas que eu vou ficar metade da semana fora, que eu viajo. Então, todas as semanas eu gosto de colocar aqui, eu sempre faço desse formato, tá? Eu coloco metas aqui embaixo. Vou ter que espelhar, né? Eu acho que esse vídeo. E aí, aqui, por exemplo, esse aqui eu fiz só pra exemplificar pra vocês, tá? Exercício, 5 vezes. Eu já coloco qual é a frequência e coloco todos os diazinhos. E vou riscando. Então, é uma forma de ter um detalhamento a mais ainda do que aquele mensal, né, lá do fim. Geralmente, no final da semana, eu vou preenchendo o mensal aqui também. Mas de eu entender o que vai ser possível pra mim nessa semana. E eu faço isso não só com metas, mas com outros hábitos mesmo. Eu gosto de controlar a leitura, assim, apesar da leitura, né, não ter uma meta específica, enfim. Sobre leitura, vamos falar em outro vídeo. Então, temos sim essas metas que são objetivos conforme as regras mandam no figurino. Mas eu tenho algumas outras coisas, ou algumas coisas que são checklist, por exemplo, médico. Tem médicos que eu vou todo ano, ou que em alguns anos eu preciso ir, exame, coisas do tipo, que aí vai ser feito ou não feito, mas eu coloco um checklist descrevendo quais são. Me ajuda muito, porque é o tipo de coisa que às vezes tem que agendar com antecedência. Você não consegue em vários médicos, né, no mesmo mês, pelo menos eu, por conta do horário comercial. Então me ajuda porque me dá uma visão de como ir dividindo médicos que eu preciso agendar com mais antecedência. E tem outros que são simplesmente fazer ou não fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tatuagem específica que eu quero fazer ano que vem, que eu já me enrolei esse ano inteiro pra fazer, apesar de eu ter acabado de fazer uma, já tem outra aí na lista, que vai ser um check de feito ou não feito, mas que eu realmente elenquei algumas dessas coisas que eu quero parar de me enrolar e fazer. E tem algumas outras coisas que aí vão ser um pouco mais subjetivas mesmo. Então, por isso que eu comentei que talvez não sejam metas, sejam mais resoluções, mas são coisas nas quais eu quero prestar mais atenção. E aí essas, sinceramente, vai ser olhar e no decorrer do ano analisando se eu tô conseguindo ou não, né? Então tem, por exemplo, estar mais presente, né? Fazer as coisas com mais presença. É uma coisa que eu tive alguns momentos no ano em que minha chave virou muito nesse sentido, mas tá muito ligado com a minha ansiedade. Em momentos que eu tô muito ansiosa, eu fico com uma dificuldade muito grande de me concentrar em algo que eu tô assistindo, até numa conversa, assim. Então, é uma das coisas que eu quero prestar atenção e estar mais presente em 2025, e que vai ser muito difícil de medir, né? Eu não tenho nenhum objetivo de todos os dias anotar isso e chegar no final do ano e falar, em 90% dos dias eu estive presente, mas se você tiver, né, tem como fazer. Acho que a maioria das coisas tem como medir, mas seria pra mim muito mais um peso do que algo que é meu objetivo. Meu objetivo é, todas as vezes que eu olhar pra isso, eu lembrar que é uma das coisas mais importantes pra mim, pra esse próximo ano. E da mesma forma, a questão ali do mais relacionada a trabalho, né? Eu comentei um pouco no início do vídeo que foi muito pesado esse ano no trabalho, então eu não quero que seja assim de novo. Então eu quero me estressar menos, eu quero colocar minha energia nos lugares certos, lembrar, né, disso, e pra isso eu precisar impor alguns limites também, então também deixei essas coisas descritas pra eu lembrar
ao longo do ano. Mas é isso, então eu só queria trazer um pouquinho de como que eu organizei, né? Tenho as metas aí dos 3 tipos. Acho bem legal essa dica de semana a semana você ir ajustando, e eu faço isso com hábitos. Como vocês viram aqui, eu coloquei água. A água, apesar de não ser uma meta, né? Deveria ser uma meta da vida de todo mundo, infelizmente não é uma coisa que eu bebo com naturalidade, então eu gosto de ter assim, pra ir anotando. Tem semanas que eu vejo que eu descuidei mais e semanas que eu consigo tomar água direitinho. E teremos metas literárias, eu já tinha comentado, mas eu não sei em que parte eu vou cortar o vídeo. Mas para as metas literárias eu vou gravar um vídeo específico, mas também vão estar bem legais, porque também estão seguindo esse esquema aqui. Elas estão bem diferentes, não são livros que eu pretendo ler, são algumas metinhas literárias, então eu acho que vão ser mais possíveis de cumprir do que se eu colocasse livros que eu não leio e que já é um histórico, né, com relação a isso. Então é isso, gente, sobre as metas era isso. Eu também aproveitei pra olhar algumas referências com base nisso no Pinterest e colocar todos numa pastinha, né. Eu acho sempre bom, eu uso muito o Pinterest, spoiler, que ele vai aparecer aqui em alguns favoritos do ano também. E aí, colocar inspirações mesmo, tem desde frases, receitas que eu quero fazer, coisas relacionadas às minhas metas mesmo. Então ontem ali eu também deixei um trechinho que eu tava mexendo nisso. Agora eu vou comer alguma coisa que eu já tô com fome. Estou pensando em fazer um bolo, e é aquele bolo que eu já tentei comprar. Vocês, quem acompanha todos os vlogs deve lembrar que teve um vlog que eu saí de casa longe, exclusivamente para comprar um bolo, e não tinha. E eu já fui mais umas 2 vezes no mesmo lugar, não saindo de casa, né, mas sempre que eu tô lá perto eu passo lá e nunca mais teve aquele bolo. Eu acho que talvez eles não estejam mais fazendo. Eu vou tentar reproduzir fonte e voz da minha cabeça, porque não sou confeiteira e eu não tenho a receita do bolo, né. Mas aproveitar que é final de ano e estou em férias e vou tentar fazer esse bolo. Vou tentar deixar algum trechinho aqui pra vocês. Oi, gente, mais um dia honrando o sumiço que eu falei que eu teria por aqui. Hoje já é sábado, desculpa. Sábado, são quase 6 da tarde e eu já estou saindo para buscar minha mãe, que tá chegando. Mas queria atualizar rapidinho vocês. Ontem deu pra fazer várias coisas, eu fiz o bolo e ficou bem gostoso, apesar de ter ficado torto. Uma camada ficou muito fina, porque é muito empenho fazer 2 massas pra fazer um bolo alto, né? Então fiz uma massa só, mas enfim, ficou uma delícia. E além disso, eu li mais um pouco. Eu assisti Queer Eye, eu não lembro se eu já comentei no vlog que eu tô assistindo, né? Mas eu já assisti todas as temporadas e tinha saído uma nova que eu não tinha assistido ainda, então estou assistindo a temporada nova, guardando, né, em doses homeopáticas pra ter episódio todos os dias, porque é uma coisa que eu gosto muito de assistir à noite, assim, dá um quentinho no coração, não é uma coisa que me deixa ansiosa, então tenho gostado bastante. Assisti um episódio e joguei The Sims também. Eu não ando com paciência de jogar, tipo, jogar a vida das pessoas, mas eu gosto bastante de montar casa, montar as pessoas, então é isso que estou fazendo, estou montando uma casa nesse momento. E hoje, também, várias coisas, né? Fui na academia de manhã, dei uma organizada na casa, como a minha mãe vem, né? Também lavei roupa, enfim. E hoje eu li mais um pouco, acho que eu deixei um trechinho aí pra vocês, né? Então, queria atualizar como estão as leituras, porque como eu falei, minha mãe está chegando,
Então provavelmente eu não vou mais vir aqui muito conversar com vocês, mas vamos ver o que eu vou gravar de takes de hoje, enfim. Amanhã a gente viaja, né? Eu comentei que vou passar ali os dias do ano novo, mas como lá tem bastante gente, eu acho que vai ser mais difícil de eu gravar. De toda maneira, eu volto me despedir de vocês aqui nesse vlog. Mas, status. Estamos na página 280 do Fim do Mundo, Impiedosos Países Maravilhas. Esse aqui é o que eu vou levar pra viagem, apesar de ser maiorzinho, né? Uma viagem de carro pertinho. E ver se eu finalizo ainda esse ano. A leitura flui bem rápido, então acho que vai dar boa. Já tá se encaminhando para um desenrolar. E eu também li tanto ontem quanto hoje um romance russo. Estou na página 140 agora. Ele tem 237, então ainda falta um caminhozinho pela frente. Eu achei que eu tava mais no fim. Esse aqui eu já comentei, né, que tá sendo uma leitura mais lenta. Acho que eu comentei no outro vídeo. Então assistam lá, porque eu acabei de editar ele, inclusive, fiz mais isso hoje. E é isso, gente. Então, atualizando vocês de como estão as leituras e as férias. Se der, eu apareço de novo aqui contar mais algumas coisas pra vocês. Vou deixar alguns takes também. Se não, eu venho pelo menos pra me despedir. Oi, gente. Passando aqui, hoje já é dia 2 de janeiro de 2025, então, primeiramente, feliz ano novo. Avisei, né, que eu ia dar uma sumida, eu fui passar ali o ano novo, né, em outra cidade, minha mãe veio pra cá, enfim, então ontem já voltei, mas quis vir aqui encerrar esse vídeo e queria aproveitar para fazer o vídeo de leituras de dezembro aqui junto, porque eu só finalizei um livro em dezembro. Spoiler, já finalizei mais um livro em janeiro e hoje ainda é dia 2. Mas em dezembro eu finalizei O Fim do Mundo e o Impiedosos Países Maravilhas, que é o livro que eu imaginei que eu iria finalizar. Então não vai fazer sentido eu gravar um vídeo de leituras de dezembro, porque eu só finalizei esse aqui. Além de que agora, vocês podem ver até que já estou aqui um pouco mais na beca, vão começar os vídeos de melhores leituras, metas e coisas assim, então acaba adiando, né? Sobre esse livro aqui, então, o que eu tenho a dizer? Eu gostei dele, mas eu não amei, então, assim como estava sendo a minha impressão inicial, ele é um livro do Murakami que vai para um sentido um pouco mais de ação. Obviamente, os livros do Murakami sempre têm toda a questão reflexiva e uma questão nonsense, assim, e me deixou reflexiva sobre alguns pontos, em especial sobre o sentido da vida. Acho que esses personagens dele que acabam aceitando de uma maneira muito estoica acontecimentos totalmente nonsense, nos trazem, né, esse lado de que será que a gente tá fazendo aqui e de entender, né, aceitar um pouco mais as coisas que fogem do nosso controle. Tem muita coisa que foge do controle aqui, mas ele é um livro que tem mais ação, muita coisa acontecendo. Eu ousaria dizer que das leituras recentes que eu fiz do Murakami é o que mais tem ação, assim, eu não consigo lembrar de outros livros que tenham tanta ação quanto esse aqui, né, coisas realmente acontecendo o tempo inteiro. E não é muito o meu estilo, né? Eu prefiro os livros mais introspectivos dele. Apesar de eu ter gostado bastante do Assassinato do Comendador, né? Que na verdade são 2 volumes, que tem um pouco mais de ação também. Mas, enfim, qual é o resumo, né? O que eu posso comentar sobre esse livro aqui? Nós temos um homem que ele já... o livro já começa, né, num mundo que não é exatamente o nosso, porque existe essa profissão chamada calculista, em que algumas pessoas passaram por um treinamento, por uma cirurgia, enfim, e eles têm algum dispositivo através do qual eles conseguem fazer cálculos complexos e acessar coisas que as outras pessoas não conseguem acessar. Isso não é tão explicado, mas também se eu entrasse em mais detalhes poderia dar spoiler. Gente, estava caindo um temporal, agora parou, mas ainda tem alguns trovões, então vocês relevem. Mas enfim, resumindo, que ele trabalha para uma companhia, né? E existem 2 grandes companhias que fazem esse mesmo tipo de coisa. E esse protagonista se vê ali
encurralado, ele é chamado para um trabalho e quando ele faz esse trabalho ele acaba despertando a ira dessa outra companhia e coisas muito estranhas começam a acontecer a partir daí. Em paralelo, a gente tem um outro mundo em que a gente já imagina que o protagonista seja o mesmo, mas é um mundo diferente em que as coisas todas são perfeitas, mas para as coisas serem perfeitas, né, para não existir o mal, para não existir as coisas ruins, a gente precisa que também não existam grandes coisas boas. Então acaba sendo um pouco sobre isso. Os capítulos são alternados entre esse mundo real, que na verdade já é um mundo um pouco distópico, e esse outro mundo que é totalmente fantasioso, em que as pessoas precisam ser separadas das suas sombras, e em algum momento, né, em dado momento, essas histórias vão se conectar. Então é um livro que tem muita coisa acontecendo, assim, ele é um livro grandinho e trouxe muitas reflexões. Eu acho que ele pode fazer um sentido diferente para quem já assistiu The Severance, né, a Ruptura ficou em português, inclusive estou ansiosa pela segunda temporada, porque ele tem um pouco disso, né, um pouco de um dispositivo no cérebro que acaba, né, fazendo com que a pessoa consiga acessar coisas que outras pessoas não acessam, não querendo dar spoilers, mas ele vai para um caminho parecido. Então a premissa é muito boa, mas por ter ação demais acabou não sendo um dos meus favoritos do Murakami. Ainda assim, uma leitura super válida que eu fiz bem rapidinho, apesar do tamanho. E foram essas as coisas que eu concluí em dezembro. O resto fica aí para os próximos capítulos. Vou encerrando esse vlog por aqui. Obrigada a quem me acompanhou nesse finalzinho de ano e comecinho de 2025. A gente se vê no próximo vídeo.